O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezverbal.com. Bem, passemos agora para o match no qual eu e o Felipe daremos uma volta pela Bacia do Pacífico. Coreia do Norte testa seu maior míssil balístico intercontinental. Pois é, temos aí mais um teste de mísseis pela Coreia do Norte, porém, dessa vez tem uma novidade. Né? A gente falou de vários testes recentes. Por quê? Agora foi testado o míssil do modelo Hwasong-17. O que isso quer dizer? O seu maior míssil balístico intercontinental até agora, que a costa leste dos Estados Unidos e a Europa estão agora sob alcance desse novo míssil norte-coreano. Tá? Então, com o modelo anterior, a Coreia do Norte ela conseguiria atingir alvos na costa oeste dos Estados Unidos, como Los Angeles, como São Francisco. Além de alvos, é claro, no Pacífico, como o Havaí. Agora, basicamente, o mundo inteiro, tirando a América do Sul, está sob alcance desse míssil norte-coreano. Tá? Então, assim, por que a Coreia do Sul fez isso? A Coreia do Sul fez isso porque é governada por um louco, né, que vai destruir o mundo e tudo mais. A gente já conversou, a gente já falou bastante sobre Coreias aqui. A gente falou sobre as visitas do Trump, falamos sobre eleições na Coreia do Sul quando o Moon Jae-in venceu, falamos sobre o programa nuclear norte-coreano. A grande questão, relembrando, até para os nossos ouvintes mais novos, mais recentes, é que a Coreia do Norte ela não consegue competir, pelo menos não num curto prazo, num curto médio prazo, com a Coreia do Sul em temas econômicos. A Coreia do Sul tem uma economia muito maior, uma economia e uma indústria muito mais presente pelo resto do mundo. Consequentemente, também não consegue competir com a Coreia do Sul em influência. A Coreia do Sul tem uma indústria presente pelo mundo inteiro, então todo mundo que está nos ouvindo já viu um produto sul-coreano. Então pode ser um carro, pode ser um celular, pode ser um monitor, uma televisão, uma geladeira, qualquer coisa desse tipo. Todo mundo já viu um produto sul-coreano. Temos a questão do soft power, que a gente já debateu aqui várias vezes, com o K-pop, com a indústria estética. Tem um vídeo no Nerdologia que eu realmente recomendo que as pessoas ouçam. Não tô falando isso só porque foi eu que fiz, mas em que eu falo do K-pop e a política externa sul-coreana. Como nos últimos 20 anos, os investimentos culturais da Coreia do Sul não renderam só, o BTS está em primeiro na Billboard, o Parasita venceu o Oscar. Isso significa mais turistas, significa mais exportação, significa mais estudo do idioma coreano, consequentemente, maior facilidade para ambientes de negócios com empresas da Coreia do Sul. A gente fez um programa que trata bastante disso também, foi a 138ª edição de abril de 2018, no qual a gente fala do K-pop como um instrumento diplomático e agora também se fala do K-drama, que são as novelas coreanas que também tem feito bastante sucesso em várias partes do globo. Algumas pessoas chamam de dorama. Talvez sejam coisas diferentes, vai ter algum fã bravo querendo corrigir, mas eu interpreto um pouco como sinônimo. Mas enfim, então muito bem lembrado também, as produções televisivas, seriam novelas, séries e tal. Meu sogro adora. É verdade. Revelações.
Então, nós temos todas essas questões. Então, assim, a Coreia do Norte ela não tem como competir com a Coreia do Sul nesses temas. Então, qual é, primeiro, a ferramenta de barganha que a Coreia do Norte vai ter num eventual processo de reunificação? É falar, olha, tá bom, vocês têm economia, vocês têm maior apoio diplomático, vocês têm maior influência mundial, mas nós temos armas nucleares e mísseis balísticos intercontinentais. Nossa opinião tem que ser ouvida também. E segundo, garantir a segurança do país contra outros países que são militarmente, do ponto de vista convencional, mais fortes. Né? Então, a Coreia do Norte, até pelos embargos armamentistas que sofre há muito mais tempo do que as sanções pelo programa nuclear, né? A Coreia do Norte, por exemplo, a marinha norte-coreana tem alguns submarinos antigos soviéticos, a gente falou disso já aqui também, a gente já falou das Forças Armadas convencionais norte-coreanas aqui há muito tempo atrás, foi um programa antes do número 100, acho. Tem alguns submarinos antigos soviéticos, tem tentado produzir seus próprios submarinos, inclusive para lançarem mísseis balísticos, mas a gente olha, a Coreia do Sul está desenvolvendo uma fragata, entre aspas, invisível ao radar. O Japão lançou seus primeiros porta-aviões desde o pós-Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos é a maior força naval da história humana. Né? Então, a Coreia do Norte tem como competir nesse ritmo de produção armamentista? Não. Mas ok, se vocês atacarem a gente, agora a gente consegue eventualmente jogar um míssil balístico em Nova York. Tá? Seul sempre esteve sob a mira da Coreia do Norte. A gente também já explicou essa doutrina de decapitação norte-coreana. Mas os mísseis balísticos servem como uma ferramenta estratégica, uma ferramenta de dissuasão contra Japão e Estados Unidos, especialmente. Então é você bater na mesa e falar, olha, tá bom, a gente não pode competir nesses temas, o mundo, a gente não tem relações próximas com a maior parte dos países do mundo, muita gente acha, né, que eu sou aqui um ditador maluco e tal, mas ok, mas nós temos agora um míssil balístico que consegue atingir Nova York com ogivas nucleares, amigo. Então, vocês têm que ouvir o que a gente tem a dizer, tem que aceitar na mesa de negociação com a gente e a gente não vai aceitar ser destratado. Repito, é uma ferramenta de barganha, é uma ferramenta de dissuasão. É um raciocínio bastante cínico e cruel para algumas pessoas, para os mais idealistas? Sim, mas faz parte. Agora, aí entrando na vibe do nosso programa um pouco mais, você chegou a ver o vídeo que a Coreia do Norte publicou hoje? Não. Não? A Coreia do Norte lançou um vídeo oficial. Assim, o Kim Jong-un tá de jaqueta de aviador de couro, ali olhando no relógio. Aí um outro militar olha no relógio, fizeram vários memes, né, deles olhando no relógio, enfim. É um vídeo, assim, uma pegada hollywoodiana, tá? Aí mostra o lançador do míssil passando, assim, fica parecendo um destroyer estelar de Star Wars, assim, passando devagar, né? Então, assim, é um filme hollywoodiano. Quem quiser assistir, tá fácil achar. Então, assim, essa é a principal notícia da Coreia do Norte. E, repito, esse teste de mísseis foi diferente. Tá? Não foi como os outros testes que Japão emite nota de protesto e blá blá. Não. Então é possível até, fazendo aqui um entre aspas meia-culpa, porque em outras situações a gente falava, né, não sabemos direito por que foi esse teste, se foi uma provocação, né, foi na véspera da eleição na Coreia do Sul e tal. Às vezes eles estavam testando componentes desse míssil balístico que foi lançado agora, desse novo modelo. Né? Então estavam testando componentes dele, pode ser uma possibilidade. Então até fazendo uma meia-culpa por não ter pensado nisso antes. Na Coreia do Sul, por sua vez, por conta desse lançamento, né, feito pela Coreia do Norte, o país realizou um teste do seu armamento antimísseis balísticos, né? Que são como se fossem mísseis antiaéreos, mas eles são menores. Eles têm a intenção, basicamente, de, entre aspas, de desviar a rota do míssil balístico maior. Tá? Ele não precisa necessariamente destruir, ele precisa tirar da rota. Né? E a Coreia do Sul realizou esse teste ainda sob o governo do Moon Jae-in. Tá? Ele ainda é o presidente sul-coreano. E a ex-presidente Park Geun-hye, né, que havia sido presa por corrupção e pela história da máfia das fadas celestiais,
foi para casa ontem, né? Chegou em casa pela primeira vez, depois aí de quase 5 anos presa, já que ela recebeu a condicional. E o presidente eleito, né, o Sérgio Moro, sul-coreano, já anunciou que vai perdoá-lo. Da Península Coreana, vamos passar rapidamente pela China, onde, infelizmente, no último dia 21, né, segunda-feira, tivemos a queda de um Boeing 737 da China Eastern Airlines, perto ali da região de Guangzhou, e que deixou 132 pessoas mortas. Os 123 passageiros, os 9 tripulantes, e o caso está sendo um grande mistério, porque o avião basicamente caiu numa linha reta, tá? Ele estava caindo a 9.400 metros por minuto, tá? Ele basicamente caiu numa linha reta de uma grande altitude, tá? Nem eu, nem o Matias somos peritos, então acompanhe lá o Lito do Aviões e Músicas. Ele já fez um fio no Twitter com as notícias mais recentes sobre o acidente, e certamente tudo que sair sobre o acidente ele vai publicar, ele vai revelar. E teve uma questão, né, que o acidente ele foi pouco repercutido pela imprensa global porque se trata de um voo doméstico, né? Também teve isso, né? Foi um voo interno à China, todos os mortos eram chineses. Os pilotos, inclusive, foi depois publicado, os pilotos eram bastante experientes, tanto o piloto quanto o copiloto. O copiloto, inclusive, tinha mais de 31 mil horas de voo, tá? Então, porque muita gente ficou comentando, será que teve algum problema de falha humana, tal, enfim. Então, ainda tem a questão de que, devido à força do impacto, os destroços ficaram espalhados no mar é muito grande. É uma época de chuvas também, o que tem atrapalhado operações de busca. Porém, segundo o fio do Lito, já acharam a primeira caixa preta, tá? Resta ver, ainda estão procurando pela segunda, tá? Caixa preta, tá? Então, repito, acompanhem lá o Aviões e Músicas que vocês vão entender muito melhor o que estiver acontecendo. Da China, vamos passar para o Timor-Leste, onde teremos segundo turno das eleições presidenciais no dia 19 de abril. Porém, ao que tudo indica, o José Ramos Horta, Prêmio Nobel da Paz, né, uma das principais lideranças timorenses, será eleito como presidente, porque ele terminou o primeiro turno com 45% dos votos. O Francisco Guterres, do Fretilin, né, que é a Frente Revolucionária pela Independência do Timor-Leste, ficou com 22% dos votos. Em terceiro lugar, ficou a Armanda Berta dos Santos, que poderia se tornar a primeira mulher presidente, né, com 9% dos votos. Tá? Então, o segundo turno será no dia, repito, 19 de abril. O José Ramos Horta, que inclusive já foi presidente de 2007 a 2009, né, então como independente. Do Timor-Leste, vamos passar rapidamente pelas Ilhas Salomão. Né? Por quê? Porque teve por conta dos joguinhos aí de mapa e bandeiras, né, que estão populares, né, o Wordle e o Flagel, teve algum ouvinte no Twitter que falou que nosso programa tem um tesão pela Oceania. E eu não vou chegar a usar essa palavra, né? Mas, de fato, né, nós damos uma atenção relativamente extensa à Oceania, e não sinto vergonha disso, pelo contrário, e a gente já falou algumas vezes da crise política nas Ilhas Salomão, em que nós temos um governo que busca melhores laços com a China, uma oposição que deseja melhores laços com os Estados Unidos, tivemos uma rebelião, quase uma tentativa de golpe, né, recentemente. Os Estados Unidos, depois de 2 décadas praticamente, reabriu sua embaixada nas Ilhas Salomão para tentar reverter essa perda de espaço. Porém, uma entrevista com o ministro da Defesa australiano, o Peter Dutton, afirmando que nos próximos dias, tudo indica que o governo das Ilhas Salomão vai anunciar um acordo de segurança com a República Popular da China, que vai permitir que navios militares chineses aportem nas Ilhas Salomão, que fica ali do lado da Austrália, né? Fica logo ali, já diria Fernando Vanucci.
Então, historicamente, a segurança externa das Ilhas Salomão era fornecida pela Austrália, inclusive. As Ilhas Salomão mudaram, né, entre aspas, trocaram de China recentemente, 2019. Até 2019, né, você tinha um governo pró-Taiwan. O novo governo troca esse reconhecimento. A gente mencionou algumas vezes, né, que um dos governadores das Ilhas Salomão disse que não iria reconhecer essa troca, queria manter relações com o Taiwan. Então agora, além de reconhecer relações, além de relações econômicas, agora podemos ter uma relação militar entre as Ilhas Salomão e a República Popular da China. E ali perto, na nossa querida gloriosa República de Vanuatu, o país anunciou que vai se retirar das eliminatórias para a Copa do Mundo do Catar devido ao surto de Covid-19 que influencia tanto parte da população, mas especialmente a sua delegação. Tá? A gente comentou semana passada, né, que Vanuatu não ia ter time suficiente, porque os jogadores afastados devido à Covid não ia conseguir enfrentar o Tahiti, e aí agora Vanuatu anunciou que irá se retirar das eliminatórias, então não teremos a gloriosa República de Vanuatu na Copa do Mundo do Catar. Na Austrália, duas notícias, meu caro Matias. A primeira delas é que a Austrália revelou que vai fundar, né, a sua nova arma, né, o seu Departamento de Defesa Espacial, tá? Seguindo os passos de vários outros países, como inclusive os Estados Unidos, e como a gente sempre lembra, né? Não significa que eles vão começar a produzir uma Estrela da Morte, uma X-Wing, alguma coisa assim. É principalmente o uso de satélites, cyberespaço, tá? Telecomunicações e também o eventual uso de armamentos que possam destruir satélites. Porém, pelo próprio acordo da ONU de 1967, não se pode colocar armas no espaço. Tá? Não se pode colocar armas de destruição em massa no espaço. Tá? Então tem aquele filme Cowboys do Espaço, né? Que a trama é que a União Soviética tinha feito um satélite que lançaria mísseis nucleares contra os Estados Unidos. E a subtrama é mais um filme de aposentadoria do Clint Eastwood. O filme que, né, era o elenco ali todo, né, já naquela época já avançado, veterano, né? Tommy Lee Jones, Ed Harris, o Donald Sutherland. Então assim, não é X-Wing nem nada disso. Mas seguindo os passos, repito, dos Estados Unidos, que criou a Space Force, né, que virou até série com o Steve Carell. Claro, pode levar a isso num médio e longo prazo? Sim, mas nesse curto prazo, né, não se trata disso. Se trata de uso de satélites, telecomunicações, cyberespaço, segurança desses satélites, esse tipo de coisa. E também a Austrália anunciou um acordo em que 450 refugiados que estão nos, entre aspas, centros de processamento, né, australianos, serão reassentados na Nova Zelândia, né? Eu coloco entre aspas porque esses centros, né, de processamento, especialmente o de Nauru, que recentemente esteve no Wordle, e eu acertei de primeira e teve gente dizendo que eu estava roubando, mas é justamente porque, né, a gente já falou de Nauru aqui, são quase ali campos, né, de concentração, assim, campos, né, policiais ali, de detenção, vamos dizer detenção, né, para não ter processinho. Né? Então, eles serão reassentados na Nova Zelândia. Agora nós vamos para a Colômbia, é isso, meu caro Matias? Isso, duas notícias em uma, né? Já que o Gustavo Petro definiu a sua candidata na chapa a vice-presidenta, né? No caso, a Francia Marques, né? Que é uma militante, que é uma ativista ambiental, além de militante feminista e afro-colombiana. Ela que foi a terceira mais votada nas primárias do Pacto Histórico, e justamente por conta da escolha da Francia Marques e de algumas declarações dela, o Partido Liberal encerrou as negociações com o Gustavo Petro, né, de apoio
a candidatura mais à esquerda no pleito. E nas palavras do ex-presidente colombiano, o César Gaviria, e ex-secretário da Organização dos Estados Americanos, e que é o atual líder do Partido Liberal, ele diz que as declarações grosseiras, falsas e mal intencionadas que fez a senhora Francia Márquez, candidata a vice-presidente do Pacto, na presença do candidato Gustavo Petro, constituem em uma ofensa inaceitável e fazem com que se inviabilize qualquer diálogo com esse setor político. E da Colômbia a gente vai para Bolívia, né, que já fez parte da Bacia do Pacífico, já que também no mesmo dia, né, que ocorreu essas movimentações na política colombiana, na política local boliviana, a ex-ministra de Comunicação Roxana Lizárraga, durante o governo da golpista Jeanine Áñez, foi declarada, e daí eu pedi ajuda para o professor Medina, né, porque no juridiquês em castelhano, rebelde seria o estado processual de revelia, né? Então ela foi declarada rebelde, não que ela seja fã do RBD, no caso que ela está imputada da entrada, né, de armas não letais que chegaram à Bolívia através do Equador, ali na esteira, né, do golpe que houve na Bolívia no final de 2019. Mas como justamente ela pediu asilo nos Estados Unidos, onde se encontra, para a justiça boliviana, ela está em estado de rebeldia. E ainda na Bolívia, só que ontem, né, um senador do Movimento ao Socialismo, o partido governista, apresentou um projeto de lei para declarar a dinamite e o guarda-torro, né, que é o capacete de mineração, como patrimônios culturais imateriais da Bolívia, né? Lembrando que, no caso, a dinamite é por conta justamente da atividade mineradora, mas a gente já falou em algumas oportunidades aqui no programa que ela também é utilizada, né, nos protestos no país andino, já que são encontradas com muita facilidade, né? E essa... Eu não entendi, como patrimônio imaterial? O capacete isso... e a dinamite são objetos. Pois é, isso que eu fiquei curioso também, né? Mas foi assim que noticiou a Página 7, né? Sabe o que deve ser? Eu acho que é o conjunto de elementos que fazem o minerador boliviano, né? Isso. Então, tô chutando aqui, tá, gente? Tanto pro Matias, mas deve ser alguma brecha jurídica ali, algum juridiquês, para impedir que uma pessoa saia por aí com dinamite na mão, falando, não, é patrimônio cultural, você não pode apreender a minha dinamite, eu posso andar com ela no shopping, de boa, né? Posso ir ao mercado com a dinamite na mão. Então, acho que deve ter alguma questão ali de segurança também, então deve ser isso, patrimônio material no sentido de seu conjunto, simbólico, né? Para evitar que o pessoal saia com dinamite, mais pessoal saia com dinamite por aí, né? Como você já explicou algumas vezes que a dinamite é muito utilizada em protestos lá. Então, tô chutando, mas talvez seja isso. Imagino que seja isso também, né? Da Colômbia e Bolívia, nós vamos para Nicarágua, né, com duas notícias, uma delas da última quarta-feira, já que uma das líderes da oposição ao presidente Ortega, Cristiana Chamorro, ela foi condenada a 8 anos de prisão por lavagem de dinheiro. Tá? Ela que foi pré-candidata às eleições do ano passado e era da oposição à direita, né, do Ortega. Né? Ela que é inclusive de uma família tradicional, né, na Nicarágua. Eu falo isso da oposição à direita, porque vamos lembrar que nós também tivemos opositores à esquerda presos, incluindo aí ex-lideranças sandinistas. E aí, no dia seguinte... Ela, inclusive, é filha da ex-presidenta Violeta Chamorro, né? E aí, não foi nem no dia seguinte, foi no mesmo dia, peço desculpas, o embaixador da Nicarágua na OEA, tá, na Organização dos Estados Americanos, o Arturo Macfield Yescas, ele, numa reunião do Conselho Permanente da OEA, afirmou que
estava denunciando a ditadura da Nicarágua, que fazer aquele ato não era fácil, mas defender o indefensável é impossível. Tenho que falar, ainda que tenha medo, e ainda que meu futuro e da minha família sejam incertos. Ele disse que falava em nome de 177 presos políticos e de mais de 350 mortos desde 2018. Ele disse que desde 2018 não há liberdade na Nicarágua, não há organismos de direitos humanos e não existem nem partidos políticos independentes, e que a última eleição não foi confiável, pois não há separação de poderes. Tá? Ele disse que tentou negociar com integrantes do governo Ortega a libertação de 40 presos políticos de idade avançada e teria sofrido ameaças de perder o seu cargo e de, eventualmente, sofrer outras represálias pelo governo. Tá? Ele é diplomata desde 2011, ele foi nomeado para o atual cargo em novembro de 2021, pela matéria do Rafael Balago, de Washington. Tá? E, claro, aí vai vir toda uma discussão, inclusive a própria retórica do governo do Ortega, né, vai se dizer que ele foi cooptado por Washington, porque a OEA é uma organização pró-Washington, né? A OEA é criada ali no início da Guerra Fria como uma maneira de institucionalizar, né, as relações entre Estados Unidos e os outros países do continente americano, especialmente ali no contexto que vem, né, depois da OEA, o TIAR, né, o Tratado de Assistência Recíproca. Mas, ao mesmo tempo, é importante lembrar, ele é diplomata desde 2011, foi nomeado pelo atual governo ao cargo que ele estava e fez essa denúncia, e a gente já falou aqui bastante, né, sobre a Nicarágua, falamos na época das eleições, e especialmente o endurecimento do Ortega nesse momento que ele fala, né, de 2018 para cá. A gente pega essa fase, inclusive aqui no próprio Xadrez Herbal, quando ele, por exemplo, né, sua esposa vira sua vice, a gente falou de processo de tentativas de negociação, né? Muita gente sempre cai naquele maniqueísmo tosco de redes sociais, especialmente nessa época de guerra na Ucrânia, né? Então, assim, sempre tem gente que vira e fala: vocês estão falando isso, mas temos que defender o regime Ortega. Não, a gente apontou aqui vários absurdos do regime Ortega, especialmente o fato dele prender ex-líderes sandinistas da guerrilha sandinista que eram companheiros do Ortega, né? E isso não quer dizer que vocês estão dizendo então que na oposição só tem santo, né? Agora a moda é dizer que eu e você, por exemplo, quando a gente critica a invasão da Ucrânia pela Rússia, todo dia eu tô bloqueando alguém no Twitter porque vira e fala que a gente nega que tem neonazismo na Ucrânia. Não, é um maniqueísmo tosco, é uma falta de interpretação de texto. Então, assim, no caso da Nicarágua, isso também às vezes acaba ocorrendo, e vai ocorrer especialmente pelo fórum onde foi feita essa denúncia. Eu já estou aqui prevendo qual vai ser a argumentação, especialmente do governo nicaragüense, pelo fato dessas declarações terem sido feitas no âmbito da OEA. Né? Mas isso não significa que essas acusações sejam mentira. É importante lembrar isso. Né, que existam presos políticos na Nicarágua, que pessoas morreram na Nicarágua, tanto nas mãos do governo quanto em protestos e tudo mais. Inclusive tivemos uma brasileira, pelo menos uma brasileira que morreu na Nicarágua. Enfim, fazendo esses lembretes de sempre. Da Nicarágua, vamos para os Estados Unidos, tá, com algumas notícias, começando pelo último dia 20, em que o governo Joe Biden classificou, né, a violência contra os Rohingya como um genocídio e crimes contra a humanidade conduzidos pelas Forças Armadas de Mianmar, tá? Afirmando que pelo menos 730 mil pessoas foram expulsas de suas casas e que pelo menos 30 mil pessoas foram mortas nessa tentativa de limpeza étnica. Tá? Também foram anunciadas sanções contra lideranças militares de Mianmar e também empresas ligadas ao exército de Mianmar. Quando teve o golpe em Mianmar, a gente explicou aqui, né, que muitas das maiores empresas do país são ligadas de forma direta ou indireta às Forças Armadas. Também nos Estados Unidos, começou na última segunda-feira, dia 21, né, a sabatina da Ketanji Brown Jackson no Senado dos Estados Unidos, ela que foi indicada pelo Joe Biden para ser a juíza da Suprema Corte do país e, caso aprovada, será a primeira mulher negra nessa função. Tá? Ela disse que baseou sua carreira
em concretizar que as palavras gravadas na frente do edifício da Suprema Corte, justiça igualitária sob a lei, sejam uma realidade, não apenas um ideal. Tá? Ela diz que é uma juíza, ela é juíza há quase uma década e leva o dever de ser independente muito a sério. Tem sido debatido muito a postura de alguns políticos da oposição que estão focando apenas em questões raciais ou então questões, entre aspas, de costumes. E aí, por exemplo, o Ted Cruz, nosso queridíssimo Ted Cruz, o cara assim, iluminado, que além de iluminado, ele é sempre ali, ele é praticamente um representante dos trapalhões na política institucional dos Estados Unidos. Ele levou uma versão gigante de um livro chamado Anti-Racist Baby, tá? E perguntando para a juíza se ela concorda com aquele livro, que bebês nascem racistas. E aí também fizeram perguntas para ela o que ela acha do movimento Black Lives Matter. Perguntaram também se ela acha que o Senado dos Estados Unidos seria racista. Enfim, toda essa retórica que a gente também vê em alguns setores da política aqui no Brasil. Aí vem o Lindsey Graham, que também é outro bastião do iluminismo, perguntando o que ela achava sobre questões ligadas a Martin Luther King, sobre questões de escravidão, e aí outros senadores interromperam, dizendo que isso não fazia sentido nenhum, no contexto da sabatina. Perguntaram: vocês estariam fazendo essas perguntas se ela não fosse uma mulher negra? E aí o mais bizarro disso tudo, porque assim, essas coisas, esse show, porque assim, vamos lembrar, isso é um show para os próprios eleitores desses políticos, tá? Eles não estão nem aí pro que ela acha, deixa de achar, eles não estão nem aí pro que o livro diz ou não. O que eles querem é fazer show que vire pequenos vídeos que eles postem nas redes sociais para o seu próprio eleitorado nos seus estados natais, que contém eleitorado especialmente ligado a pautas conservadoras. Vamos deixar isso muito claro. Na versão BR seria: refutei a futura juíza da Suprema Corte. Pois é, em tipo caixa de coisa, alta. Então, assim, primeiro tem isso, mas o mais surreal está sendo a cobertura da imprensa nos Estados Unidos, dizendo que a arguição tem racial undertones, ou então que pode existir um componente racial na arguição. Enfim, tá bizarro. Mas, lembrando, ao que tudo indica, os números apontam que ela muito provavelmente será aprovada para o seu cargo. E aí, vamos lembrar, algumas pessoas podem comentar, teve um ouvinte nosso, pelo menos, que comentou: mas ela foi nomeada apenas por ser uma mulher negra ou ela também cumpre os outros requisitos? Aí é o que ela mesma disse: ela é uma juíza federal há quase 10 anos. Ela esteve envolvida com casos importantes nos Estados Unidos. Então, eu acredito que até mesmo para evitar que, entre aspas, a nomeação, entre aspas, saísse pela culatra, a questão dela ser uma mulher negra é de um simbolismo muito forte, de um pioneirismo muito forte, mas isso não anula os méritos dela, porque não nomearia uma pessoa apenas por isso, repito, para não correr o risco de, entre aspas, sair pela culatra. Então, formada pela Harvard Law School, o currículo fala por si só, né? Ouvi dizer que Harvard é uma boa faculdade. Parece que sim, viu? Então, assim, é importante colocar isso claro, porque muitas vezes acabam dando uma atenção que é importante, tem peso para todo esse simbolismo, mas mas isso corre o risco de virar, ou de ser deturpado em estão nomeando ela apenas por isso. Não, ela também tem as qualidades necessárias para o cargo. Tá? Ela tem, nem ela também, ela tem as qualidades necessárias para o cargo. Falando em uma mulher pioneira num cargo, faleceu nessa semana, no último dia 23, aos 84 anos de idade, a Madeleine Albright, que tem esse simbolismo, por ter sido a primeira mulher secretária de Estado nos Estados Unidos, que seria o cargo ali de
o nosso ministro de Relações Exteriores, e também uma pessoa de origem imigrante, né? Ela que nasceu em Praga e foi para os Estados Unidos com 11 anos de idade, em 1948. Então, esse é um lado que as pessoas podem valorizar. Então, a Madeleine Albright foi a primeira mulher a ser secretária de Estado, nascida fora dos Estados Unidos, imigrante, chegam da Tchecoslováquia no pós-Segunda Guerra Mundial, né? Não era nem de longe uma situação razoável. Assim como o Kissinger. Então não era nem um pouco uma situação confortável, né? Por outro lado... Aí, para por aí, né? Então. Por outro lado, é importante a gente lembrar, a gente ter em mente, tá? Que a gente ter memória. Pois é, ela foi secretária de Estado do governo Bill Clinton, de 97 a 2001, ela foi, né, do segundo mandato Clinton. Então, assim, ela que articulou, por exemplo, a campanha de sanções contra o Iraque, né, que levaram, inclusive, a uma grande falência do sistema sanitário, né, e do sistema de saúde pública do Iraque. E aí ela famosamente, né, participando do 60 Minutes, que é um dos programas jornalísticos mais importantes dos Estados Unidos, né, ela foi perguntada, né, pela jornalista Leslie Stahl, que algumas estimativas colocam que 500 mil de crianças iraquianas morreram como consequência das sanções. Quer dizer, são mais crianças do que todos os mortos em Hiroshima. E você acha que o preço valeu a pena? E ela disse, eu acho que o preço valeu a pena. Depois ela se defendeu, dizendo que caiu numa armadilha, que ela pareceu cruel, mas que não era a sua intenção. Posteriormente, né, na vida, ela pediu desculpas por essa resposta, tá? Porém, assim, vamos lembrar, ela foi a condutora de uma pesada política de sanções contra o Iraque, e não eram sanções contra a economia iraquiana como um todo, tá? E nós temos diversas pesquisas independentes que mostram que essas sanções afetaram pesadamente, inclusive, o setor hospitalar iraquiano, e o índice de mortalidade infantil dobrou, tá, nesse período, mais do que dobrou, melhor dizendo, tá? Aí nós temos também a questão de que ela era secretária de Estado durante os bombardeios contra a Sérvia e o processo de independência do Kosovo. E da expansão da OTAN em direção ao leste, né? E daí é que nem a gente comentou no ano passado, quando da morte do Colin Powell, é curioso, né? A Madeleine Albright falecer nesse momento da história, né? Nessa página da história. Mas o mais curioso sobre essa questão da Sérvia do Kosovo, porque assim, né, você fala, a OTAN bombardeou a Sérvia. A Madeleine Albright, ou Bill Clinton, ou outros integrantes do governo dos Estados Unidos na época, vão falar, não, mas nós bombardeamos a Sérvia para proteger os kosovares que estavam sendo alvos de uma política de limpeza étnica pelo governo Milosevic. É aquela coisa, né? Às vezes você criticar, a mesma coisa que a gente estava falando antes, você criticar o bombardeio da OTAN contra a Sérvia, muita gente vai dizer que significou uma defesa do Milosevic. Não, nem um pouco. Não. Tá? O Milosevic está ali sentadinho no colinho do capeta, tem um lugar VIP para ele ali. Mas o mais curioso disso tudo é que a empresa que gerenciava, né, a grana dela participou do processo de privatização dos Correios do Kosovo. Tá? Olha só. E que até pela polêmica não chegou a ser concretizado, mas assim, ela basicamente poderia ter lucrado, né, ter ganhado dinheiro com a guerra que ela ajudou a conduzir. E aí, anos depois, tá, em 2012, teve um outro episódio em que ela estava em Praga para assinar ali, fazer parte ali, um evento de lançamento das memórias dela. E ativistas sérvios estavam protestando e ela foi filmada dizendo: sérvios nojentos, saiam daqui. Então ainda também tem essa. Né?
Então, assim, e falando sobre a América Latina também, ela intercedeu, assim como a Margaret Thatcher, pela não extradição do Pinochet quando ele foi detido no Reino Unido, né, a pedido da Espanha. Nesse caso que a gente já falou várias vezes, né, por conta, né, dos estrangeiros que também foram torturados e mortos durante o regime militar no Chile. E no ano seguinte, em 99, ela deu um discurso, né, na Rádio Martí, baseada em Miami, convocando, né, um golpe internacional contra o Fidel Castro, né? Então tem essas duas passagens marcantes dela também em relação à política latino-americana. Então, assim, a Madeleine Albright, né, uma mulher que quebrou uma barreira de origem, né, teve que fugir da guerra, no pós-guerra e tal, mas não vamos esquecer, né, que ela foi uma secretária de Estado dos Estados Unidos. E tem teve um obituário dela, acho que foi o obituário dela no Guardian, que discutiu uma questão muito interessante, que talvez, justamente por conta dessa origem dela, e por ela ser, de certo modo, uma personificação do chamado sonho americano, né? Então a família dela chega da Tchecoslováquia destruída pela guerra, o pai dela era diplomata, né? Então ela estuda, ela vai lá, tem uma carreira enorme, ganha muito dinheiro, né, e tudo mais. Então, talvez justamente por conta dessa trajetória dela, que ela tenha se tornado, e isso ela foi, isso assim, uma defensora tão ardente do excepcionalismo dos Estados Unidos. O que faz os Estados Unidos ser essa nação tão grande, tão poderosa na economia e militarmente, esse excepcionalismo, né, que tem origem no Destino Manifesto, lá do século XIX. Então, que o governo dos Estados Unidos ele tem sempre a razão, então ele não precisa dar satisfações em suas ações em relação a outros lugares, que na verdade o mundo teria que ser, entre aspas, moldado à imagem e semelhança dos Estados Unidos. Eu estou resumindo muito bem o que é o chamado excepcionalismo dos Estados Unidos, né? E que, enfim, teve um obituário dela que discutiu isso, achei interessante, mas agora não vou me lembrar exatamente qual. E para a gente fechar nos Estados Unidos, falando em Suprema Corte e tudo mais, imprensa, né, do país, a CBS, nessa madrugada soltou um furo, que a CBS junto com o Washington Post, que a esposa do juiz da Suprema Corte, o Clarence Thomas, que foi, salvo engano, o segundo juiz afro-americano, né, da Suprema Corte, nomeado pelo Bush filho, né, pelo Bush pai, desculpem, para suceder o Thurgood Marshall, que foi o primeiro negro da Suprema Corte dos Estados Unidos. Ele é conservador, e a esposa dele, a Ginny Thomas, trocou diversas mensagens com o Mark Meadows, que era o chefe de gabinete da Casa Branca do Trump, afirmando que era urgente para o futuro dos Estados Unidos que o Joe Biden não pudesse ser empossado, que a eleição ela tinha que ser anulada, a eleição eles não poderiam conceder a derrota, né? E que esse grande presidente, no caso Donald Trump, né, tinha que se manter firme pelo futuro dos Estados Unidos. Meu Deus. E aí, por conta da revelação dessas mensagens, agora estão pressionando que o Clarence Thomas se declare suspeito, tá, nos casos envolvendo tanto o Donald Trump quanto os protestos do Capitólio do dia 6 de janeiro. E além disso, aí já tem um monte de jornalistas dos Estados Unidos puxando todo o histórico recente de votação do Clarence Thomas em relação ao governo Trump, em relação ao próprio Donald Trump e tudo mais. Em janeiro, quando o Comitê da Câmara dos Deputados, investigando os atos do Capitólio, solicitou, né, os documentos presidenciais sobre o evento, o Clarence Thomas foi o único dos 9 juízes que votou contra o acesso da Câmara dos Deputados a esses documentos. Tá? Então, assim, isso vai repercutir bastante nos próximos dias nos Estados Unidos, sem dúvida nenhuma. E, assim, aí vamos lembrar também, né, que a gente acabou de lembrar os podres da Madeleine Albright, que era do Partido Democrata, que foi secretário de Estado do Bill Clinton.
Ah, vocês estão falando isso porque o Clarence Thomas é conservador, vocês estão perseguindo ele porque é conservador. Não. E os democratas também vão aproveitar essa situação, mas convenhamos, as mensagens estão lá. Tá? As mensagens aparentemente são autênticas. Vão aproveitar a situação, por quê? Porque se eles conseguirem forçar, por exemplo, que o Clarence Thomas renuncie, é mais uma nomeação para o Joe Biden, amigo. Porque lá nos Estados Unidos tem aquela coisa bizarra, que a gente já explicou aqui mais de uma vez, que o cargo na Suprema Corte é vitalício. Então fica aquele bolão da morte para saber quantos indicados à Suprema Corte o presidente vai ter, porque não tem a aposentadoria compulsória. Né? Então, o Clarence Thomas está há mais de 30 anos no cargo, né? Ele completou em outubro do ano passado. Pois é, então assim, e se fosse pela idade, por exemplo, aqui no Brasil, ele já teria aposentadoria compulsória, né? Porque ele tem... 73. Vai fazer 70... Não, vai fazer 74, tem 73. Ele tá com 73, como você lembrou, então assim, pela PEC da Bengala, né, a compulsória no STF agora é 75. Né? Mas pela regra antiga, por exemplo, ele já teria se aposentado. Então, os democratas também vão pressionar, porque se ele renunciar é mais uma indicação para o Joe Biden. Então, né, vamos ainda lembrar isso. Aí outra, né, quando o Clarence Thomas foi aprovado, em torno dele teve todo um debate sobre um caso de assédio sexual a uma procuradora, se não me engano, e sabe quem ajudou a articular a situação naquela circunstância? Um senador, né, chamado Joe Biden. Pois é. Tá? O Joe Biden teve um papel importante na nomeação do Clarence Thomas. Então, assim, pode ter até um filme sobre isso, chamado em inglês Confirmation, tá? Que é um filme da HBO. Eu já vi uns pedaços, tá? Por isso que eu lembrei dessa história. Então, é possível que o Joe Biden ainda ligue pro Clarence Thomas e fale: ó, Clarence, eu sei de seus podres, hein? Acho que você devia pedir para sair, aí eu nomeio mais alguém aqui. Então, assim, ainda tem essa. Não duvido nada. Estamos falando de política, tá, gente? Parem de achar que é mocinho e bandido. Aí, meu caro Matias, pra gente fechar esse giro no Pacífico, a gente vai para o Canadá, onde o Partido Liberal, do Justin Trudeau, e o Partido dos Novos Democratas finalmente acordaram uma aliança, tá? Uma aliança política na Câmara dos Comuns do Parlamento canadense. A gente comentou dessa possibilidade aqui na época das eleições e alguns dos ouvintes ainda falaram: não, mas Felipe, acho que, né, talvez a sua avaliação esteja errônea, tal, porque coligações não são muito comuns no Canadá e tudo mais. Pois é, eu tô falando isso para ser babaca, para levantar a plaquinha do avisei? Não, porque é o seguinte, gente, o que a gente comentou na época das eleições, e o Matias também comentou bastante, até porque o Matias tem agora elos familiares com a política canadense, é que o Justin Trudeau, ele tem uma agenda, especialmente ambiental e econômica, muito ambiciosa, que por isso, né, que ele convocou as últimas eleições, porque ele achava, né, que o seu partido teria ali uma vitória, né, esmagadora. Essa vitória esmagadora não veio, o Partido Liberal aumentou a sua participação, mas não conseguiu a maioria, né, são 338 assentos, a maioria precisa de 170. Ele conseguiu 160. Então ele não iria conseguir a sua agenda ambiental e agenda econômica, né, de fazer uma espécie de pacote de renovação verde todo, tal, sem maioria. E para a maioria ele precisaria fazer uma coligação com alguém, e o único partido que faria uma coligação para esse objetivo suficiente seria o Partido Novo Democrático, que é liderado pelo Jagmeet Singh, né, que é um político de origem Sikh, né, do subcontinente indiano, e muitos dos nossos ouvintes já devem ter visto imagens dele e tudo mais, que ele está sempre usando o turbante Sikh, né, um símbolo cultural Sikh. Porque o Partido Verde só elegeu 2 parlamentares, então ele precisava de pelo menos mais 10, o NDP tem 25, então a lógica dessa aliança era essa, né, e foi o que acabou se concretizando. Até porque, com os protestos dos caminhoneiros, o Justin Trudeau também ligou ali o alerta, né, de falar: pô, peraí, se a galera se juntar toda aí, né, se juntar aí os conservadores com os do Quebec, talvez até mesmo os novos democráticos,
eles podem me tirar do cargo, né? Os caminhoneiros deram um desgaste na imagem do Trudeau, na imagem do governo federal, teve que usar os poderes de emergência. Então ele juntou a fome com a vontade de comer. Né? A fome era, olha, precisamos de maioria para a nossa pauta ambiental. Vontade de comer olha, agora eu preciso de uma boia para me safar também. Então agora temos essa aliança entre os dois partidos, os dois partidos à esquerda, digamos assim, um centro-esquerda, que é o liberal do Justin Trudeau, e um de esquerda, que é o Novo Democrático, que é social-democrata, né? E com isso agora eles têm maioria no parlamento e vão conseguir talvez encaminhar essa agenda, que eu repito, que é bastante ambiciosa do Justin Trudeau. E é uma notícia de hoje, tá? O Jason Kenney, que é o governador da província de Alberta, do Partido Conservador, disse que... Sempre lembrando que Alberta é o Texas canadense. Ele que, inclusive, é um possível líder do Partido Conservador canadense, ele disse que vários dos seus colegas de partido estão lunáticos porque estão apoiando grupos radicais que querem transformar o Partido Conservador num asilo populista, tá? Num asilo não, num manicômio populista, né? Porque é asylum em inglês, né? Num manicômio populista, afirmando que, com teorias da conspiração, né, dos Canon, que você rebatizou de Canucks, né, no caso do Canadá. Então ele basicamente hoje, tá, chutou o pau da barraca aí, dizendo, né, que o partido dele está tomado por gente, né, maluca e que pode ferir o partido como um todo. O curioso é que, ao mesmo tempo que ele é um possível líder, né, do Partido Conservador, ele também vai enfrentar um voto de desconfiança em Alberta, por conta da política contra a Covid dele, que foi, entre aspas, né, bastante aspas, né, mas teria sido, né, negacionista da importância da Covid, do impacto da Covid. Né? Então, ou seja, se ele sobreviver esse voto agora em maio, aí quem sabe eles pode ser um dos eventuais líderes do Partido Conservador para o fim do ano. Mas ele basicamente disse que, ó, vocês estão malucos, vocês estão recebendo esses malucos populistas estilo Estados Unidos, estilo Donald Trump, e isso pode ferrar o nosso partido, tá? Basicamente isso. E, usando, né, a sua analogia, quem está falando isso é o governador do Texas canadense.